Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. É grande, né? Jogo muito importante do Cruzeiro, um cenário totalmente adverso, depois que você já leva um gol aos 20 do segundo tempo, e aí vem a virada com as peças que saíram do banco, né? As 3 alterações de uma só vez que o técnico Leonardo Jardim, ele acabou fazendo ali após o gol do Bahia, foram essas peças que decidiram o jogo, né? O Arroio entrou muito bem lá pela direita, canhotinho é ensaboado, hein? E ainda sem ritmo completamente, né? E o mesmo vale para o Sinisterra, que não fez pré-temporada, vem aí melhorando a sua condição física, fez um gol com muita tranquilidade, confiança para bater de primeira, né? E o Gabigol aí realmente é predestinado, o Gabi, né? Que golaço nessa cobrança de falta ali, uma jogada ensaiada com o William, né? E a confiança absurda para virar esse jogo. Uma grande vitória do Cruzeiro para seguir aí na vice-liderança. A campanha é altamente positiva, só que o Cruzeiro encontra Flamengo e Palmeiras com campanhas ainda melhores, né? No ano passado, por exemplo, a campanha do Cruzeiro já daria liderança. Hoje o Cruzeiro é o vice-líder, tem 3 pontos atrás e o Flamengo ainda um jogo a menos. Mas independentemente disso, né? Em termos de G4 do Brasileiro, o Cruzeiro muito bem e mais uma vez vencendo fora de casa, Leonardo Jardim quebrando mais tabu. O Cruzeiro não vencia o Bahia na Fonte Nova desde 2014, né? O Bahia não perdia um jogo em casa no Brasileiro desde o final de 2024. Então, uma vitória expressiva, como o torcedor do Cruzeiro merece, e que siga assim, né? Agora é tempo aí para descansar também durante a semana, e no domingo eu quero o Mineirão lotado para encarar o Red Bull Bragantino. Se a gente falava que o Cruzeiro precisava de dar peças boas para o Leonardo Jardim, a diretoria conseguiu. E o Leonardo Jardim vai saber encaixar todo esse pessoal na melhor hora possível para o Cruzeiro continuar crescendo. Só destacar aqui um ponto, o Rogério Ceni, que é um cara que eu admiro pra caramba, ele deu uma entrevista... o Cruzeiro não fez nada, só ali aos 30 do segundo tempo, né? Vale também, né, Rogério? Fez 2 gols, né? E o Bahia só fez 1. No momento em que o Cruzeiro tinha o banco, o Bahia não tinha, as alterações do Rogério não surtiram efeito, as do Jardim surtiram. Acho que foi uma boa partida, inclusive, do Bahia, mesmo desfalcado. Gostei do que vi. Dá para, no futebol brasileiro, os técnicos terem uma evolução, né, CJ? Você pode falar do seu time sem tentar desmerecer o que o outro fez. Aliás, essa letalidade é uma característica marcante no trabalho do Leonardo Jardim, que já vem aí desde o início do Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal! Valeu, um abraço. Até a próxima. Vamos falar sobre o Cruzeiro, que decidiu mudar de forma radical sua filosofia de contratações de reforços desde a saída de Alexandre Matos. Só para lembrar que enquanto era comandado pelo Matos, o Cruzeiro investia em jogadores jovens, mas também em veteranos. Foi nessa condição que acabaram contratados o Cássio, 38 anos de idade, o Bolassi, 36, Carlos Eduardo e Fagner, 35, Fabrício Bruno e Gabigol, 29 anos. Mas, depois da saída do Matos, Pedro Lourenço, Pedro Júnior e Paulo Pelaipe decidiram se sentar à mesa e chegaram a uma conclusão. Não dá mais para contratar jogadores veteranos, que podem garantir um ganho esportivo, mas certamente não vão assegurar uma venda futura. E diante disso, o Cruzeiro passou a buscar apenas atletas jovens. Os 4 reforços contratados nessa janela, todos bem mais novos do que os jogadores que eu citei. O mais velho de todos, Luiz Sinisterra, colombiano de 26 anos de idade. O Cruzeiro também fechou com Rian Guilherme, volante de 22 anos, com Arroio, atacante de 19, e com Cauê Moraes, lateral direito de 18. O
Cruzeiro também já tem seu primeiro reforço garantido para 2026. Trata-se de Neiser Villarreal, atacante colombiano de 20 anos de idade que pertence ao Milionários. Ele assinou um pré-contrato e vira reforço cruzeirense a partir de dezembro, embora só possa jogar a partir do ano que vem. Essa mudança no perfil de contratações tem a ver com a capacidade de investimento. O Cruzeiro pode gastar mais com direitos econômicos, mas pretende recuperar esse investimento com as transferências desses atletas num futuro não tão distante. Bora falar agora sobre Gabigol, que foi o herói da vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o Bahia de virada em Salvador. Gabigol saiu do banco para marcar um lindo gol de fora da área, num chute depois de uma cobrança de falta. Mas o que mais repercutiu depois dessa partida foi a declaração do Gabigol colocando em dúvida seu futuro. Ele disse o seguinte, abre aspas, é difícil falar sobre treinador, né? Ele tinha sido perguntado sobre essa questão e a relação dele com o Leonardo Jardim. Na comemoração do gol ele vai dar um abraço no treinador português. E o Gabigol completa, venho trabalhando bastante, buscando minutos. É claro que todo jogador quer jogar, é sempre muito difícil, mas trabalhando a gente vai conseguir ajudar o time. Depois ele completa, a gente tem uma relação incrível, se referindo justamente ao Jardim. Falo sobre tudo e eu tive muitas dúvidas com ele sobre a questão do staff. Eu busco minutos, ele sabe disso. O Cruzeiro tem vindo num ano maravilhoso e aqui é a parte mais importante, e em dezembro a gente vai voltar a conversar. Essa resposta foi claramente sobre a possibilidade de ser mais ou menos aproveitado e sobre o incômodo dele de ser reserva. O Gabigol deixando bem claro que vai aceitar continuar jogando menos do que imaginava até o fim da temporada, mas em 2026 vai querer avaliar quais são os planos do Cruzeiro para com ele antes de tomar sua próxima decisão. Eu já tinha contado para vocês, coisa de um mês atrás, antes das janelas fecharem, que ele havia pedido para que seu empresário encontrasse clubes para que ele pudesse deixar o Cruzeiro. E esse foi o grande ponto. Há uma dificuldade grande de achar times de ponta que topam bancar seus vencimentos. Hoje o Gabigol ganha 2.400.000 reais por mês. Na metade da temporada fica ainda mais complexo. A imaginação, a expectativa é de que para janeiro, com o início de temporada, possam surgir interessados. Gabigol que tem contrato até dezembro de 2028 e voltou a marcar um gol pela primeira vez desde 20 de julho, quando havia anotado no confronto contra o Juventude. Gabi que já tem 118 gols no Campeonato Brasileiro, desde que ele estreou no Campeonato Brasileiro, ele é quem mais marcou gols, o segundo está bem distante, o Pedro, com apenas 82 gols marcados. Nessa história dos protagonistas aí, ô Vinícius Andrade, o Jardim com absoluta certeza é um deles no jogo de hoje, né? Ah, sem dúvidas. No jogo de hoje e na temporada do Cruzeiro, né? Porque assim, quem define os jogos são os jogadores, né? Os treinadores gostam de falar isso, que os protagonistas são os atletas, e de fato são. Mas se a gente fizer uma análise mais macro, né, desse 2025 do Cruzeiro, para mim o protagonista da temporada é o Leonardo Jardim, porque sem ele não teria esse time encaixado, não teria os reforços que o Cruzeiro trouxe hoje, porque agora o Leonardo Jardim também tem maior protagonismo e também muito mais liberdade para poder escolher essas peças. Ele é o homem de confiança do Pedrinho. Então o Leonardo Jardim faz um trabalho espetacular. Ele, para mim, é o principal treinador, né, do futebol brasileiro em termos de trabalho. Tem outros também fazendo ótimos trabalhos, o próprio Rafael Guanais do Mirassol, que é espetacular. Mas o que o Cruzeiro tem feito tem total, faz muito sentido com o que o Leonardo Jardim pensa e com essa remontada que ele deu no Cruzeiro, né? Porque ninguém imaginava que com essas peças o time estaria encaixado, com o Wanderson, com o Christian, isso no início do ano ninguém imaginava. Mas uma boa coletiva do Jardim, né? Mais uma, né? Mais uma. Ele sempre explica bem o jogo, né? O Leonardo Jardim. Estamos aqui no pós-jogo Itatiaia 7K. Em instantes vou registrar os áudios da galera. Primeiro, Edu, sobre o Leonardo Jardim e a maneira como ele influencia no jogo, além da troca de peças pensando individualmente nos caras, né? Porque no minuto 71, ele tira o Caio, bota o Gabigol, tira o Christian, bota o Arroio, tira o Wanderson, coloca o Sinisterra. Ele mexe na característica do time também, né, Edu? Mexe, mas ele falou na coletiva, né? Foi pra cima. O Cruzeiro foi pra cima, tava perdendo o jogo, você perdido por um ali. Pensa mais em tentar o empate, buscar o empate, do que não tomar o segundo gol. Eu acho que foi esse o raciocínio
do Leonardo Jardim, e anteriormente ele não tinha as peças com essas características, né? Vamos puxar pela memória antes da parada, aliás, antes da janela ser aberta. Num jogo como esse, sem Arroio e Sinisterra, quem seriam os substitutos? Marquinhos. Provavelmente ele colocaria o Marquinhos por um lado, talvez o Bolassi pelo lado do campo. Hoje ele não tinha o Eduardo, mas se tivesse certamente. Mas sabe qual que seria a estratégia? Talvez ele não mexesse. Como fez em outras oportunidades, ele simplesmente não mexeu, porque ele sabia, por mais que a gente peça, imprensa, por mais que o torcedor ele peça na arquibancada, a decisão do treinador é sempre a mais difícil, né? E é sempre a melhor pensada e aquela que tem mais... ele tem mais justificativas, porque ele está no dia a dia, cara. Ele conhece o elenco muito mais que a gente, ele sabe da característica do jogo dele muito mais que a gente, muito mais que o torcedor. E eu entendo. Entendo a imprensa, entendo a torcida, porque é cultural do futebol brasileiro, né? Não tá bem? Faz as 5 alterações. Mas não é cultural do treinador europeu e nem do treinador sul-americano aqui, da Argentina, talvez do Uruguai. Eles não são tanto de mexer como é o treinador brasileiro. Eles não acreditam que o número de mexidas de peças seja a solução. E sim a característica das peças. E que se você não tem a característica, é melhor não desmontar um time que está organizado, apesar de não estar vencendo, do que mexer por mexer, não ter a peça que você precisa e desmontar e descaracterizar o time. Talvez você vá piorar a sua equipe, como aconteceu com o Cruzeiro em alguns jogos. Vou citar 2. Ceará e Santos, em que o Leonardo Jardim acabou mexendo e piorou o time. Porque não tinha característica. Hoje ele mexeu, foi ousado, porque ele abriu mão de um time mais equilibrado para ter mais ousadia lá na frente, para ter mais 1 contra 1, e foi premiado, cara. Com 2 pontas que ele não tinha anteriormente, Sinisterra e Arroio, e ele fez a alteração do Gabigol, que já era uma alteração normal, mas muito mais pelo Caio Jorge tá voltando ali de uma recuperação de lesão. Eu não sei se o Caio Jorge tivesse 100%, ele teria saído. Ele saiu logo depois de quase marcar um gol. Um cruzamento que veio da direita, acho que foi do William, e o Caio Jorge raspa de cabeça, a bola passa muito perto, logo depois do gol do Bahia. Mas ele coloca o Gabigol. E no momento que ele tira o Matheus Pereira, quando já estava 1-1, e ele põe o Bolassi, ele traz o Gabigol para fazer o papel de meia e deixa o Bolassi fazendo o papel de centroavante. Então, cara, as mexidas foram porque, para esse jogo contra o Bahia, ele tinha a característica que ele vinha pedindo ao longo do campeonato, ao longo da temporada. E a gente viu isso nitidamente, né? O Arroio ele não foi só o jogador do 1 contra 1. Ele acha passes que outros jogadores não encontrariam. E a gente viu muito mais de Arroio hoje do que de Sinisterra, apesar do gol do Sinisterra, porque o jogo do Cruzeiro foi se construindo pelo lado do Arroio. Ficou um jogo mais favorável ao Cruzeiro pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Então, cara, o Jardim está com esse grupo nas mãos e a cada rodada o Jardim vem dando lições pra gente, né? E aí eu me coloco no meio mesmo, nós que pedíamos alterações mais cedo, por que não mexer agora? Ah, demorou a mexer aqui, demorou a mexer ali, e vinha o Jardim com toda a calma do mundo explicando nas coletivas, e aos poucos ele vai provando por A mais B que às vezes a mexida por mexida, ou mexer por mexer, não vai fazer diferença. E que muitas das vezes, quando você não tem a peça que vai fazer a diferença, uma mexida pode piorar o seu time, como aconteceu com o Cruzeiro em algumas rodadas, e hoje ao contrário, quando chegam as peças e que ele pode utilizá-las, a coisa mudou. E hoje o Cruzeiro virou um jogo, eu vou repetir, difícil pra caramba, tá, cara? Difícil, o Bahia jogou bem, levou muito desconforto ao Cruzeiro, não foi uma virada simples, não foi uma vitória simples, foi uma vitória para engrandecer ainda mais o Cruzeiro nessa competição. O Cruzeiro de 2025, pós-chegada do Leonardo Jardim e ganhando maturidade, ele dá pouquíssimas brechas para críticas, né? Às vezes um fato que é criticável agora, passa 2 semanas e você fala, realmente... Eu estava errado e ele estava certo. Realmente, a justificativa do Jardim lá, ele estava certo. O tempo tem mostrado, né? E nos argumentos, né, do Jardim e com o que acontece no campo, né? Ele está mostrando, e em nenhum momento, né, nas coletivas em que ele foi também questionado, pressionado, ele precisou brigar, ele precisou levantar a voz.
O Jardim nunca fugiu, ele nunca fugiu dessas perguntas. Ele sempre foi muito calmo nas respostas, e aí às vezes a gente concordava, discordava, mas ele dava o argumento dele. E agora nós temos que dar o braço a torcer aqui, porque no fim das contas ele estava certo. Leonardo Jardim estava certo. E é importante também essas peças chegarem num contexto que favoreça para que elas possam chegar com calma, porque o Arroio tem 19 anos. Sinisterra é um jogador que chega também e para recuperar a parte física, ainda para voltar. Mas é novo também, né? É novo, né? O Sinisterra acho que tem 24, né? Um pouquinho mais que isso. 26 anos. Mas é cara novo, né? Mas já tá pronto, né? Já tá mais pronto do que o menino. O Arroio é mais aposta, muito jovem, mas o Sinisterra ainda precisa também recuperar o futebol, porque na Europa teve muitos problemas físicos. Agora, olha só o contexto em que eles estão se inserindo. Um time encaixado, em que eles não chegam com aquela responsabilidade de que eles precisam ser a solução do time. O Cruzeiro já tem um time. Eles chegam para ser a solução em alguns jogos, como foi hoje. É um jogo que precisava dessas características. Mas é muito melhor quando você já chega num time que está arrumado, que o treinador que pediu, né? O treinador, junto com o seu grupo de trabalho, escolheu a dedo. O Cruzeiro não foi no mercado fazer loucura. O Cruzeiro, para muitos, até demorou, mas ele foi no tempo certo, no tempo que precisava, porque foi criterioso. Então, o Jardim explicou mais uma vez, são características diferentes daquelas que eu tinha. E aí faz sentido colocar o Arroio no jogo como era o de hoje, em que o Cruzeiro está perdendo de 1-0 e precisa de um jogador diferente da característica do Christian. Então, assim, o Cruzeiro ganha muito com essas peças e elas chegam também num contexto muito favorável, em que elas não precisam ter aquela pressão toda. Eu estou chegando e eu sou a solução de todos os problemas. Na verdade, o Cruzeiro, ele tem poucos problemas hoje. Ô Cirilo, a gente tá falando muito do trio que entrou, né? Do banco de reserva, do próprio Matheus Henrique, num campeonato em que o Caio Jorge é o grande protagonista, mas não dá para deixar passar a jogada do Matheus Pereira no gol de empate, né? Tinha anotado isso aqui. O Arroio, ele parte para cima 2 ou 3 vezes ali, dá a bola pro Matheus, e o Matheus faz o que quer com o marcador, chuta na trave e o Sinisterra empurra, né? O diferente da jogada é o Matheus Pereira. Absolutamente. O golaço da jogada sai dos pés do Matheus Pereira. O passe do Arroio é bom, a jogada pela direita é boa, mas o Matheus Pereira mete uma caneta e ali num curtíssimo espaço, né? Avança, dá um corte, traz para a perna esquerda, chuta, tira do goleiro, a bola caprichosamente beija a trave e aí vem o fator posicionamento do Sinisterra, um pouco de sorte também, vai no pé do atacante do Cruzeiro para ele empurrar para as redes, mas destacar a jogadaça do Matheus Pereira, que é aquele jogador que tem aquela pecha ainda, né, de o Matheus Pereira não tem aparecido nos grandes jogos, hoje foi um grande jogo, hoje foi um jogo difícil pra caramba, foi um confronto ali de G4, porque o Bahia tem jogos a menos, e o Matheus Pereira apareceu, o Matheus Pereira foi protagonista e ele protagonizou o lance do primeiro gol do Cruzeiro. Se nós falamos que foi o jogo dos golaços,